Alô, você, amigo, amiga enxadrista, você está no Workshop Brasileiro de Xadrez, evento 100% online e 100% gratuito. Algumas das principais personalidades do xadrez brasileiro estão aqui, alguns falando sobre xadrez de saúde, xadrez competitivo, e agora nós temos um grande especialista no xadrez e educação. Professor Cleiton, tudo bem? Olá, tudo bom, Gerson? Tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Prazer estar aqui e conversar um pouco aí sobre o xadrez no Brasil. Legal, o professor Cleiton, ele está um pouco distante da gente, está lá no Mato Grosso e tal, mas com a internet é uma beleza, né? Tudo fica pertinho, né? E aí, olha, seu moço, você tem feito uma revolução no xadrez aí do seu estado e tem, inclusive, né, tido uma repercussão muito boa no xadrez brasileiro. E não no xadrez brasileiro, vou começar, inclusive, da agora para trás. Onde é que você estava esses dias num congresso aí internacional famoso? Nós estivemos agora em Lima, no Peru, né, precisamente aí uns 5 dias. Nós ficamos lá na capital, especificamente no segundo Congresso Pedagógico de Xadrez, realizado em parceria com a Federação Peruana de Xadrez e a Fundação Peón Ocho, do nosso amigo lá, peruano, César Ramírez. Legal. E lá você foi como palestrante e também foi prestigiar os colegas que estavam fazendo essa abordagem bacana do xadrez pedagógico, xadrez educacional. O que, que você viu lá que a gente precisa incorporar aqui a realidade do xadrez brasileiro? Olha, eu vi bastante coisa interessante. Inclusive, nós tivemos aí muitas experiências latino-americanas, onde a gente pôde aprender um pouquinho de cada. Nós tivemos um parceiro do Chile, que se chama Leonardo, ele trabalha com a marca Léo Xadrez, né, no Chile, então ele tem um trabalho muito bom, e ele faz uma coisa assim que eu vejo que no Brasil pouca gente faz, resumidamente, o marketing do trabalho. Ele é muito, não digo assim marqueteiro, né, mas ele faz um trabalho muito bom. Ele tem um relatório de todas as coisas que ele faz, inclusive na página principal dele. Então isso é muito bom. Então a gente pode aprender que com ele especificamente que a gente tem que apresentar muito bem o que a gente faz. Isso eu percebo no Brasil, que nós temos assim muitos professores, mas muitos mesmo, bons professores nas escolas, com experiências incríveis, só que grande parte deles não divulgam o seu trabalho. E isso faz com que outras pessoas não saibam realmente. Então, essa é uma experiência que eu peguei de novo, que é uma coisa boa que nós precisamos fazer aqui mais no Brasil. Temos aí uma experiência também muito boa do Peru, onde um professor ele trabalha com um xadrez gigante. Inclusive, eles estão aí, eu estou adiantando que eles vão bater 4 recordes mundiais para entrar no Guinness com essas atividades com o xadrez gigante. Eles querem fazer o maior tabuleiro, maior peça, maior número de pessoas jogando com xadrez gigante. Então, assim, eles estão preparando muitas coisas boas nesse sentido. Eles estão conseguindo explorar esse conceito do xadrez gigante, né? Um outro amigo, Roberto, de Cuba, ele trouxe a questão da importância de se trabalhar o contexto histórico do xadrez, né? Então, ele passou lá 3 conceitos fundamentais sobre a origem da dama, né? Que foi graças a uma rainha, que teve uma rainha dentro do contexto histórico, que foi importante. Então, ele retratou, né? Estou até querendo com ele tentar escrever um livro específico sobre a história do xadrez, para que os professores consigam não só falar sobre a lenda de César, né? Sobre a contextualização do xadrez, né, desde que veio lá da Índia até para a Europa e depois por várias partes, né, do Ocidente e do Oriente, mas também explorar os contextos históricos, né, de cada era e o xadrez se desenvolveu nesse processo. Legal. E a sua palestra, especificamente, você falou sobre o quê? Xadrez educacional? É o que você é especialista hoje, conteúdo? Isso, eu falei sobre a metodologia da Intelectus lá. Justamente eu falei qual que é a visão que nós temos do xadrez no Brasil,
e como eu utilizei a minha metodologia baseado nos documentos governamentais, do Ministério da Educação, né, como eu consegui fazer essa correlação. Então, eu realmente apresentei essa proposta, falei um pouco do xadrez do Brasil, né, para contextualizar também. Eu acho que é importante a gente, né, eu falei muito bem, exemplifiquei que o xadrez realmente no Brasil tem crescido, né, falei de como a gente também tem não só desenvolvido, né, matéria, mas também tem ajudado muitos professores, né, a melhorar, né, a sua prática através da pesquisa e troca também de experiências, né. Legal. Agora vamos falar aqui de xadrez brasileiro, colocar aí, né, toda a sua experiência, dividindo aqui com o nosso público esses anos todos, né, de imersão no xadrez. Você não veio exatamente, por exemplo, eu sou do xadrez e entrei na educação. Você é de um caminho inverso. Você é da educação e descobriu o xadrez. Confere? É isso. Apesar que eu aprendi o xadrez, assim, jogar xadrez com uns 15 anos, eu aprendi com um amigo, e de lá para cá eu sempre me aventurei no xadrez. Mas sempre procurei, obviamente, cedo fazer faculdade, estudar, né? E depois que eu comecei, obviamente, a desenvolver essas partes mais educacionais, né? Que fazer essa correlação com a educação, né? Mas assim, no começo eu fui jogador um pouquinho, aí depois que eu fui realmente para esse lado educacional. Legal. Agora, o seguinte, hoje nós temos um desafio muito grande na escola, é que hoje você tem alguns parâmetros curriculares que a gente precisa seguir. Essas bases que a gente tem que colocar na escola, você poderia citar um pouquinho aí, você está muito antenado com elas. Exatamente. Hoje, o último documento que a gente viu no Brasil, na área educacional, foi a BNCC. O que seria a BNCC? É uma regulamentação em nível nacional, né, sobre o que nós devemos trabalhar nas escolas de todo o Brasil. Existe uma necessidade, né, por causa da regionalização do Brasil, onde que o mesmo conteúdo, né, habilidades e competências que uma criança ela aprende no Rio Grande do Sul, ela tem que aprender aqui no Mato Grosso. Porque se porventura ela cair no processo migratório, o conhecimento que ela adquiriu ela pode ser completado aqui no estado. Então, a BNCC ela vem para contemplar todo esse processo e vem direcionando diretrizes, né, habilidades que as crianças realmente precisam. E a gente viu que, estudando a BNCC, vê que ela não cita o xadrez em nenhum lugar, né? E só que, fazendo um estudo, obviamente, profundo, a gente pode entender que dentro do documento, a questão do jogo, da ludicidade, ele pode entrar dentro do processo. Mesmo na BNCC não está claro lá descrito em nenhum momento o ensino do xadrez, mas a gente pode explorar, sim, a questão da inserção dos jogos, com ênfase específico na ludicidade, nos primeiros anos, depois como um jogo de estratégia, e assim por diante nos próximos anos. Tá, e conta pra gente, então, aí, de sua formação. Recentemente você está fazendo mestrado, e a área de formação sua é educação física? Exatamente, eu sou formado em Educação Física pela Unipar, na Universidade Paranaense, né, e hoje, né, com a pós-graduação em Docência do Ensino Superior, e hoje estou fazendo mestrado em Educação Física na Universidade Federal do Paraná, né. Por mais que é na Educação Física, esse meu mestrado ele tem um pé na Educação Física e um pé na Psicologia também, né. Hoje, meu projeto de pesquisa, eu estou estudando, né, a interferência do ensino e prática do xadrez na inteligência da criança. Né? Fazer o que o ensino do xadrez ele pode proporcionar no desenvolvimento da inteligência da criança. Né? Poxa, que tema bacana. Bom, e você escreveu, junto com a professora Letícia Leite, você escreveu aí vários livros. Se eu não estou enganado, são 17. São 17. É o material mais rico que eu já vi no Brasil, e olha até de fora do Brasil, porque a gente, aqui o Clube Xadrez, durante 16 anos, a gente vendeu muito material. Teve um período que a gente tinha cerca de 600 títulos de livros, e eu não conheço um material tão rico, com essa dimensão, de você pegar ali a educação infantil, você ter todo
é o fundamental, desde as séries primárias até as séries finais, e também um material complementar competitivo. Então, como se fosse aí uma academia de xadrez. Como é que surgiu essa necessidade? Porque isso é uma necessidade. Uma das maiores dificuldades aqui que eu lido com os professores é o que passar para os alunos de forma ordenada, organizada, sequencial, que a criança tenha lá o primeiro ano conteúdo, que vai complementando ano a ano, até quando ela tiver 9 anos de xadrez, estiver lá no 9º ano, ela ter uma visão completa de xadrez. Porque senão você vai repetindo conteúdo, e visitar conteúdo é bom, né? Mas imagina você ficar sempre no conteúdo. E pode deixar também conteúdo importante de lado. Por isso que o material didático é fundamental, porque você tem já uma sequência. Outra coisa, imagina você ter uma aula que tem a parte de conteúdo, já tem os exemplos, já tem os exercícios. É só chegar, claro, precisa conhecer o material, é só chegar e dar aquele conteúdo, facilita muito. Então, quando é que aí na sua carreira, né, surgiu a necessidade, essa ideia, junto com a professora Letícia, de vocês fazerem esse material? Engraçado que surgiu, a gente estava com problemas juntos, né? Eu, na época, residia em Campo Novo do Parecido, no Mato Grosso. E naquele período eu tinha ganhado um prêmio da Fundação André Maggi. E eu precisava fazer com que os meus alunos do projeto pudessem replicar o conhecimento, ou seja, ensinar outras crianças. Só que esse conhecimento que você tem, que eu tenho, muitas vezes ele, para ser replicado para outras pessoas, é muito difícil, porque equivale muito à nossa experiência, né? A gente sabe que, se tiver com problema no peão, lá a gente faz uma atividade de peão. Se tiver com problema do rock, a gente simula, organiza alguma atividade. Mas para as pessoas que não têm muita experiência, é muito difícil criar uma atividade, realmente. Eu falo que o nosso cérebro ele cria a partir da base que nós temos, né? E nessa perspectiva, nós ganhamos um recurso da Fundação para ser aplicado em um determinado problema da associação para que a gente pudesse melhorar a comunidade. E nesse período, nós fizemos uma reflexão de realmente o que precisava hoje para replicar o conhecimento do xadrez. E nessas reuniões que nós fizemos, a gente percebeu que realmente era um material. A gente sempre barrava no material. E o que nós fizemos? Então, naquela época, nós reunimos os alunos e começamos a criar várias aulas. Mas aí nós tivemos que entender que tudo depende de um processo, de uma metodologia de acordo com a idade. E naquele início, nós criamos 2 manuais, um para crianças de 7 a 10 anos e um outro de 11 para 14 anos. E aí foi o começo de uma reflexão sobre a necessidade de estruturar, né, o material para cada idade. E aí, falando um pouco sobre isso com vários professores, e aí conversando com a Letícia, ela sentiu a mesma dificuldade. A Letícia trabalha na Escola Presbiteriana de Cuiabá e ela dava o xadrez do 1º ao 9º ano. E todo dia ela tem que dar uma coisa nova, né? A gente vê muitos professores e vê muito, inclusive, escolas que têm xadrez, onde o professor só joga xadrez todo dia, né? E o que acontece? Com o passar do tempo, né, a coordenação, a direção, e os próprios alunos vão começar a observar que não tem algo novo. E isso se torna dispendioso, ou seja, vai chegar uma hora, que eu já sei que tem acontecido em muitas escolas, que eles vão tirar o xadrez. Porque, assim, português tem uma metodologia, matemática e xadrez o professor só joga. Então, é uma observação que precisa ser feita. E dentro dessa perspectiva, um dia eu conversei com a Letícia. A Letícia falou, olha, Cleiton, eu tenho que fazer praticamente, você imagina, 30 planos de aula por série. Então, você imagina, são mais de 3 vezes 9, são quase mais de 180 planos. E mais atividades que você tem que colocar, né? Porque às vezes a criança faz muito rápido aquela atividade, ou ela faz a parte prática, ou ela tem que montar outra atividade ainda. Então, assim, são mais de 200 planos de aula. E ela falou, assim, que realmente estava com muita dificuldade, porque ela pegava bastante material da Regina Ribeiro, pegava do xadrez básico, né? Então, ela pegava muitos livros, então ela praticamente falou que se perdia. E aí a gente viu a necessidade de criar. Então, a gente se organizou, um ano, fez um propósito, um desafio, né? E ficou um ano escrevendo, né?
organizando primeiro um currículo escolar, de acordo com os documentos hoje que nós temos, né, referenciais no Brasil, sobre o que você vai ensinar, né, com a criança de primeiro, segundo, terceiro ano, né? Por quê? Porque assim, a gente tem que entender que no Brasil existe uma perspectiva que até o terceiro ano a criança precisa ser alfabetizada. Então a gente criou um material para ajudar nesse processo. E aí, Gerson, o que eu acho interessante, muitas vezes as pessoas entendem que o xadrez ele tem um fim em si mesmo. Ou seja, a criança ela vai só jogar xadrez. E a gente tem que ampliar esse conhecimento e entender que o xadrez ele é uma ferramenta educacional. Que se ela está inserida no contexto, claro que a criança vai jogar, vai ter alto rendimento, ela vai ser um jogador, né? Ela pode desenvolver muitos processos, mas ela também precisa entender que o professor precisa que o xadrez ele também é uma ferramenta educacional e precisa, em cada nível, desenvolver a habilidade que realmente o indivíduo precisa. Então, se nesse primeiro momento ele precisa ensinar a criança a alfabetizar, então o xadrez é com ênfase na alfabetização. Então, se depois ele tem que desenvolver o raciocínio, resolução de problemas, aí você vai adaptar o xadrez com essas ferramentas. Eu não sou um profissional graduado da educação física, eu sou um profissional apenas, um técnico esportivo, né? Eu tenho o CREF de provisionado, mas a minha área específica é pedagogia. Mas seja em atividade da educação física ou quando a gente estuda lá a pedagogia, uma coisa importantíssima que a gente aprende é a questão do estímulo-resposta. Ou seja, tudo que você vai fazer na escola, você vai gerar um estímulo já pensando numa determinada resposta. Por isso que é muito bacana você ver ali, às vezes, o professor só dando a prática, né? Maravilha, você senta lá na sua mesinha, bota as peças, todo mundo vai gostar do professor e tal, mas a questão do estímulo-resposta, este respaldo pedagógico que a escola está querendo da gente, inclusive para o desenvolvimento humano dos alunos, não só esportivo, né? Porque o xadrez ele vai muito além disso, isso não acontece. E para esse estímulo-resposta acontecer, eu acho esse material seu fabuloso, porque você, trabalhando sequencialmente, imagina ali, você tem que estudar, por exemplo, os finais elementares. Aí você pega, tá ali os finais elementares. No momento que precisa, porque você vai fazer toda uma sequência para quando chegar a hora de estudar os finais elementares, você já tem uma base para isso. Primeiro você começou com as regras, noções elementares e tal. Então já está tudo muito prontinho. Então surgiu, como você falou, né, uma necessidade sua, da professora, isso foi construído também com os alunos. Agora, e como bibliografia, o que é que você buscou aí para poder complementar a confecção desse material? Eu até falo para a Letícia que, assim, fora... Eu tenho 2 armários aqui, né? Eu vou falar para você, se eu esticar a mão aqui, eu pego. Então, assim, eu me baseei muito nos livros brasileiros, né? Muito livro, praticamente assim, graças a Deus, né? Trabalhando muito, a gente acaba tendo um poder aquisitivo, né? Para poder investir. Então, assim, todos os livros de xadrez que tinham comprei muito seu livro também. Todos os livros que tinham, acho que eu tinha condições, eu sempre comprei. Tá. E aí eu peguei muitos livros na questão da didática, né, sobre metodologia, sobre ensino, para poder fazer a fusão dos dois, que é tentar fundir o xadrez com a questão pedagógica. Né? Eu falo assim, eu tenho uma biblioteca aqui, isso aqui é só do xadrez, isso aqui é só de outras coisas educacionais. Né? Então, a gente usou bastante. E, assim, como o livro foi escrito pela Letícia, a Letícia também é uma outra pesquisadora, que ela falou que no processo da aprendizagem mesmo, que ela necessitava, ela buscou muita ferramenta também, de livros, de materiais, né? E muito também a gente tentou criar. Eu acho que a criação ela é fundamental, né, para o professor. Eu sempre tive essa possibilidade, e ela também, a Letícia, é uma pessoa muito criativa, a gente tentou criar bastante coisa. Legal. E agora é o seguinte, a gente já vai caminhando mais para o final desse bate-papo, mas calma aí que eu vou fazer muita pergunta ainda, mas no finalzinho
o professor Cleiton vai mostrar esse material, porque eu estou falando bem demais aqui desse conteúdo, 17 livros e tal, ele vai dar uma palhinha para você, professor. Vamos fazer aqui em parceria com o Clube Xadrez Online um curso de xadrez educacional, hein? Quem sabe aí, fim do ano, início do ano, a gente faz uma parceria aí e a gente faz um curso para a galera de xadrez educacional, hein? Com certeza. A gente gosta muito de compartilhar o conhecimento, assim como você que vem fazendo um trabalho fantástico, não só expondo aí grande parte do seu trabalho, mas também trazendo muitas pessoas aqui. Eu acho que todos aí que te acompanham aí tem a felicidade, né, de poder estar aí acompanhando o que é de melhor no xadrez do Brasil. Com certeza, vai ser uma alegria muito grande fazer uma parceria para a gente poder aí, não só apresentar o material, mas eu falo que quando se apresenta, você gera uma pessoa que também vai gerar curiosidade e também vontade de trocar ideias, criar novos materiais. Isso é muito bom. Legal demais, mas ó, ele vai mostrar esse material pra gente, mas sabe quando a gente tá assistindo um programa que o cara fala assim, lá no final, fique aí, lá no final você vai ver e tal. Então, aguardem, né, que o professor vai mostrar pra gente aí, vai dar uma palhinha pra gente. O xadrez na formação da criança e do adolescente. Quais características ali, né, que você vê, quais mudanças mais perceptíveis, o que você estudou em teoria, o que você conseguiu ver ali na prática? Sobre a questão dos valores, né? Assim, perfeito. Hoje, assim, eu tenho uns 15 anos já que eu trabalho, né, com ensino e prática do xadrez. Sem falar que, assim, não sou uma pessoa que viu alguma coisa, mas eu sou uma pessoa que foi transformada também pelo xadrez. Eu aprendi xadrez com 15 anos e aí eu comecei, nessa idade, incorporar as habilidades que o xadrez realmente desenvolvia, que era atenção, concentração em um nível maior. Aí, com esse processo do ensino nas escolas, eu realmente aprendi que, a princípio, né, aprendendo empiricamente, né, que a gente fala, empiricamente é quando a gente vê pela experiência que na educação primária, pegar aí do primeiro ao segundo ao terceiro ano, a criança ela começa a desenvolver a questão das altas habilidades, assim, em termos de atenção, concentração, né, essas habilidades. E aí, quando ela continua, né, até na sua juventude, ela passa aí mais de 3, 4, 5, 6 anos jogando, ela passa a desenvolver uma inteligência de uma alta habilidade. Por exemplo, ela passa a desenvolver a memória, ela passa a desenvolver a inteligência. Então, eu percebi, assim, que realmente, que é também o motivo da minha pesquisa, que é tentar identificar como que se dá esse processo do desenvolvimento da inteligência. Porque a gente percebe como professor que realmente, nessa fase primária de 7, 8, 9 anos, até 10 anos, a criança realmente desenvolve essas habilidades, atenção, concentração, raciocínio lógico. Mas depois que ela passa dessa idade de 11, 10 anos, que conta a maturação, né, a questão de hormonal, se ela continuar com o desenvolvimento do xadrez, ela vai começar a desenvolver algumas altas habilidades, como mudança da memória, né, e aumento da inteligência a partir da incorporação dessas pequenas habilidades que ela vai adquirindo com o xadrez. Beleza, o Clube Xadrez, ele é especialista em treinamento, né? Nós atendemos aqui professores, também jogadores dos níveis básicos, intermediário e avançado. Nesses cursos de instrutor, né, xadrez educacional, treinador de xadrez competitivo, voltado ao aluno, algumas perguntas que chegam, e eu vou transferir aqui para você, é a questão ali da sala de aula. Por exemplo, quando você tem salas heterogêneas em termos de nível, às vezes a criança estudou numa escola e tinha xadrez, aí entrou ali e já está no nível mais alto, porque às vezes ela teve mais contato lá, tinha até horário extra, aprendeu pela internet, o pai sabe, a mãe sabe, o irmão, então. Ou seja, na sala você tem um ou mais alunos que tem um conhecimento maior. Como é que você lida com isso em relação aos outros, às vezes que estão no nível um pouco mais baixo? Isso eu posso dizer em dois caminhos. Por exemplo, dentro da escola, onde você trabalha o xadrez no currículo, e até um exemplo na academia.
Naturalmente, isso acontece, né, para todo professor que recebe qualquer aluno de fora. E a ideia é a mesma. Quando você tem uma metodologia, um método, você tem que fazer com que ele siga, obviamente, o método, para ser seguido com todo mundo. E nesse caso específico desse aluno, a gente tem que ter um material adicional. Ou seja, isso acontece muito também com crianças que têm altas habilidades, ou seja, crianças que têm um QI muito alto, né? Então, essas crianças resolvem tudo muito rápido. Então, o professor ele precisa ter um material adicional. Ou seja, ele tem que ter o livro específico, mas ele tem que ter lá. A gente fala na pedagogia as folhinhas, né? Tem que ter algumas folhinhas guardadas. Depois que o professor identifica, por exemplo, nos 2 primeiros dias de aula, ele já pode se planejar. Ele segue o planejamento normal, né? Direcionado para todo mundo. E esse que termina muito rápido, ou que já sabe, e aí você dá uma atividade complementar para ele. Se você não dá algo a mais, um desafio, né? Ele aí assim, aí que é a opção onde o menino inteligente ele se torna bagunceiro, porque ele termina muito rápido, ele faz muito rápido e aí ele quer conversar, ele quer fazer e atrapalha o coleguinha que não tem tanta facilidade. Então, eu particularmente assim eu faço, né? Eu tento trazer mais materiais e passar para ele durante a aula. Tá, e também em sala de aula, às vezes a gente está tentando ali, né, tocar a sala tranquilo, passar aquele conteúdo mais técnico, e tem aquele zum, aquela algazarra, sempre tem um líder ali, às vezes a gente brinca, o líder negativo, né, porque pode ser que ele tenha até um bom conhecimento, mas ele fica, né, atrapalhando o desenvolvimento ali. Eu estou dizendo a questão comportamental, porque às vezes a pessoa ela está mais desenvolvida no xadrez e acaba tendo participações que, por muitas vezes, até atrapalham, né? Porque você está tentando levar um assunto ali, né, para chegar a uma conclusão, ele já dá a resposta direta, mas não é exatamente isso. As dúvidas que chegam aqui para a gente é como é que você faz com uma sala de aula um problema comportamental, ou seja, os alunos estão agitados, será que falta ali um pulso mais firme do professor? Será que tem que colocar mais atividades? A gente poderia incrementar nessa aula para que tivesse uma aula mais harmônica. A primeira coisa que eu penso como professor é que quando o professor entra numa sala de aula, a primeira coisa que ele precisa fazer é acordo. Eu acho que assim, eu sempre falo, olha, a gente vai ter momentos, então vão ter momentos de aprender, momentos de realizar atividade e momentos de se divertir, brincar e conversar. Primeira coisa tem que deixar bem claro. E aí o professor ele começa a impor o respeito. Então vamos lá, gente. Então como combinar? Todo mundo acorda, né? Sempre falo, todo mundo acorda. Isso, beleza. Então agora vai ser o momento da aprendizagem. Então eu vou falar. E aí a gente faz, só que aí tem aquele espertinho, né? Que olha pro lado, sei o quê. Fala, querido, eu sou assim, ó. O que foi combinado? Você não combinou comigo? Combinamos, então. Tá. Né? Então, assim, eu tento sempre tratar isso. E também, assim, mesmo com esse tipo de acordo, nós temos alunos que saem, né, do limite. Aí eu tento chamar num canto. É muito importante que o professor nunca deixe, né? Né? Então, eu sempre vou lá, vejo né, quem é realmente que está causando todo o problema, sento para conversar e explico para ele. Né? Eu sempre falo assim, ó, ou eu posso resolver aqui, ou a gente resolve na coordenação, né? Legal. Então, essa questão de professor autoritário, para a educação moderna, não funciona. Funciona aquele professor que dialoga com a turma, né, que estabelece as regras, e aí, em conjunto com a turma, ele dá os limites. Exatamente. Legal. Exatamente. Essa é a proposta. Tá. O xadrez aí, no Mato Grosso, já tive visitando 3 vezes o seu estado, né? Tem muita tradição. Inclusive, tem jogadores aí, já... Quando eu falo, né, assim, mais antigos, é porque eu já tenho 30 anos de xadrez, então, né, dessa geração minha. Como é que está o xadrez hoje aí, o xadrez escolar, o xadrez competitivo? Você, inclusive, né, passou pela federação, você está sempre ajudando aí o desenvolvimento do xadrez no estado.
qual que é o perfil que você faz aí do seu estado e também do xadrez brasileiro? A gente está avançando, você acha que mais escolas está colocando o xadrez, principalmente escolas particulares, os projetos que você tem visto aí de prefeituras, às vezes de governos estaduais, faz aí um perfil do xadrez no seu estado e do Brasil. Então, eu vim para o Mato Grosso faz uns 10 anos, mais ou menos, né? E quando eu entrei aqui, eu vim realmente para trabalhar, não só com xadrez, mas, né, após a minha formação. Mas, assim, sempre surgiu oportunidades. E aí, em 2013, 14, eu comecei a me dedicar especificamente para o xadrez, somente para o xadrez. Aí, de lá para cá, nós reativamos a federação, né? Em 2015, até então a federação estava né, não estava com registro oficiais, né, CNPJ. Então, assim, em 2015 a gente reativou a federação e eu assumi essa gestão como presidente. A primeira coisa que a gente fez foi democratizar o xadrez e fazer um mapeamento no estado aonde estavam os professores que trabalhavam com xadrez. Então, a gente conseguiu mapear de 141 municípios no estado, 52 municípios. Nós tínhamos um professor, nós tínhamos alguém que realizava um trabalho com xadrez. E de lá para cá, o que nós tentamos? É incentivar e apoiar esses professores, para que mais professores pudessem, né, incentivar as crianças a participar. E neste ano, nós tivemos assim uma felicidade que nós tivemos jogos escolares nível estadual, né, Jogos Escolares da Juventude, que tem, né, que classifica para o nacional, e a única modalidade no estado que extrapolou o número de inscritos foi o xadrez, né? Era previsto todo ano 80 inscritos, e esse ano foi 125 inscritos na fase estadual, sendo que 2 municípios ainda, 3 municípios fortes do xadrez, não se inscreveram. Então, assim, a gente percebeu que incentivar, investir nos professores, dar material, oportunidade, eles vão realmente tendo um trabalho e com certeza isso vai dar fruto. Então, hoje, nós temos aqui no estado em torno de, hoje aumentou, mas em torno de 60 municípios que trabalham diretamente com xadrez, e a gente tem apoiado pelas federações, pela federação, realizando eventos, né, e apoiando esses professores. E assim, e agora fazendo uma analogia no Brasil, eu acredito que o xadrez realmente tem crescido, ele tem evoluído nesses últimos anos. Tem muitos professores que fazem um trabalho, mas eu acho que eles estão muito escondidos. A gente precisa conhecer esses professores, a gente precisa trazer eles para nossos grupos, né, para as nossas rodas de conversa, porque o Brasil é muito grande, né, nós temos muitos estados, e muitos estados têm muitos municípios, né, então, assim, nós temos muitos professores em escolas fazendo trabalhos fantásticos. Eu já tenho contato praticamente com todo mundo no Brasil, então eu sei que lá no Amazonas tem, eu sei que lá em Rondônia tem, eu sei que na Bahia tem muitos professores que fazem trabalho em Minas Gerais, né? Aí também tem trabalhos fantásticos em escolas, tanto no desenvolvimento do xadrez no currículo, como na academia, como também em projetos sociais por todo o Brasil. Muito bom. E você tem estados tradicionais também, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, seu estado, inclusive, né? Santa Catarina faz um trabalho muito bom. E a gente fica feliz demais de ver o xadrez crescendo, né? O xadrez nacional crescendo, competitivo, online, né? Impressionante como as pessoas hoje jogam online. Tem meia hora, tem 20 minutos, vai lá, joga. Então, ainda que não seja xadrez vinculado ao clube, o presencial, ou estando em torneios, né? Fisicamente, online, aí ele tem um universo extraordinário. E para a gente finalizar, então, nós temos aí uma amostra, um sample, né? Uma amostra aí do nosso amigo Cleiton, colocando aí para a gente o material, né, que ele tem trabalhado os cursos dele, também dado as aulas dele, feito junto com a professora Letícia. Vamos lá, então. Então, Gerson, obrigado aí pela oportunidade. A gente dividiu aqui os livros em três categorias.
Primeiro, a educação infantil, que é antes do início que a criança entra no ensino fundamental, ou seja, para crianças de 4 a 5 anos, que hoje o ensino fundamental começa com as crianças nos 6 anos. Então, assim, para a criança de 4 anos, o que a gente pensou? A criança ela não tem essa necessidade de jogar, porque ela não tem o concreto ainda, da fase concreta do desenvolvimento cognitivo dela organizado. Então, o que ela precisa? Ela precisa conhecer, né, o xadrez. Então, aqui no livro, até vou apresentar aqui, né, professor, algumas páginas, a gente pretende apresentar para ela o que é o xadrez, né? E também a gente organizou por bimestre. Então, assim, todo o nosso material do ensino da educação infantil e fundamental ele é organizado por bimestre. Então, nós temos aí de 6 a 7 ou 5 aulas por cada bimestre, fechando aí de torno de 25 a 30 aulas. Então, por exemplo, aqui a gente vai falar sobre o castelo, né? A criança vai conhecer os personagens, claro, de uma forma bem lúdica, bem, né, bem com desenho, que as crianças realmente gostam, né? Conhecer o rei. Aqui, aí nós vamos iniciar aqui trabalhando uma questão aqui do reino, o que é cada peça, é o cavaleiro, qual o significado delas. E aí a gente vai iniciar uma questão do que a gente chama do letramento, né? Trabalhar algumas letrinhas, onde ela pode, a questão do desenho, do contorno, já identificando, né? Claro que aí o professor, obviamente, vai auxiliar, né? Então, a gente consegue, nesse período, estar trabalhando a questão do reino, e aqui a gente vai estar trabalhando a questão da escrita, né? A criança pegar o lápis, poder passar por cima, né, das palavrinhas, trabalhar também a questão figurativa, né? A questão de desenhos também. Aqui tem várias atividades, né, para circular objetos, nada muito, assim, específico. Aqui a gente trabalha também a questão de sombra na criança, a questão figurativa também. E aí também a música, né, porque nessa fase o aprendizado através da música é fundamental, né? Eu não vou cantar aqui porque eu não sou bom com isso, mas a professora Letícia Ok. né? Então, a gente faz umas estrofezinhas bem interessantes que fala sobre cada um dos movimentos. Então, aqui eu vou passando aqui algumas atividades que a gente fez. Beleza. Também, assim, ó, é só para o pessoal dar uma olhada, porque se você fizer o curso aqui em parceria com o Clube de Xadrez, o pessoal não vai querer comprar, mas já vi todo o material dele. Aí, assim, aqui a gente, aí do soldado até o rei. Então, a criança aqui, ela vai conhecer Tá. o conceito do reino em todas as peças, né? Aí, para o quinto ano, então a gente, no quarto ano, a criança conheceu. Uhum. O reino, conheceu todas as peças. E aí a gente vai iniciar, né, nessa proposta, iniciar os conceitos básicos do xadrez. Uhum. Né? Beleza. Então, aquele lá para 4 anos e para 5 anos. Legal. Isso. Aqui aí eu vou mostrar aqui, aqui ele já vou mostrar o sumário aqui. Aqui a gente já vai conhecer as formas, os números, as letras e como ela faz uma correlação com o xadrez, as fileiras, as colunas, o que é diagonal, vai conhecer o tabuleiro, as peças no tabuleiro e o posicionamento. Tudo isso, né, com uma atividade lúdica, né? A gente vai trabalhar as formas, que para a gente vai falar o que é um quadrado, né? Então a criança precisa compreender o que é um quadrado, que o quadrado faz parte do tabuleiro, né? Porque todas essas formas a gente pretende trabalhar com ela, né? E aí a gente começa já a falar sobre as letras e os números, aonde elas estão inseridas, e já explora essa atividade também de letras e números. Mas o material seu é uma belezura, que beleza. Parabéns aí para você, né, e para a professora Letícia, que beleza. E aí a gente, né, faz várias atividades para ela realmente, né? E aí aqui ela vai explorar a questão das letras, dos números, sempre nessa linha do A, B, C, D, F, G, H, né? Que é o que a gente precisa neste momento para o xadrez. É claro que isso ela vai aprender de forma sistemática
analfabetização no próximo ano. Mas aí a gente já traz para ela de forma lúdica, e é isso que é importante. Né? Tá. A criança aprende de forma lúdica. E aí vai, e aí aqui a gente Uhum. vai trabalhar as letras e os números, né? Muito bem feito seu material. Que beleza, parabéns. E aí a gente entra aqui, né, no ensino fundamental, Uhum. que hoje o ensino fundamental, ele é de 9 anos, né? Iniciando aqui quando a criança tem 6 anos até aos 14 anos. Então, como eu falei antes, né, o método que a gente utilizou foi que ao primeiro ao terceiro ano a criança ela precisa ser alfabetizada, né, com o xadrez. Ela pode, né? E, e aqui a gente tentou explorar, estou abrindo aqui, várias atividades, né, que eu vou colocar o sumário, né, um pouco. Aí a gente vai trabalhar a história do xadrez, Uhum. conhecimento, fila, coluna e diagonal, né? Sempre lembrando que a gente sempre, no livro aqui, a gente trabalha o conceito teórico e prático, ou seja, se ela vai aprender sobre a história, sobre qualquer coisa, ele vai precisar fazer a parte prática. Por exemplo, Tá. ele vai aprender da história e vai fazer um desenho, né? Então, aqui a gente vai explorar conhecendo o tabuleiro, colocando as cores claras e escuras. Então, ela vai pintar. Então, esse aqui é o material do professor, por isso que está em vermelho, né? Então, assim, todo o material, a criança vai poder aproveitar e aprender, né? Então, a ênfase desses livros obviamente, é o trabalho com ênfase no processo de alfabetização. Uhum. Que a gente tem, por exemplo, explora aqui a questão do peão, né? Aí vai trabalhar o papepipopu, né? Todo esse processo. E aí vai fazer a parte prática também, que é aquela batalha de peões que a gente faz, né? Para auxiliar. E aí ela vai pintar o peão também, aqui, Tá. vivenciar. E depois a gente faz outras atividades, ó, Uhum. né? Até leva o peão, né? No tabuleiro. E aqui ela vai completar também com as palavrinhas, né? Que ela vai reorganizar as palavrinhas também, né? E isso é explorado aqui no livro com todas as peças. Então, a gente constrói o processo de alfabetização utilizando o xadrez. Tá. Beleza, agora mostra um pouquinho lá da academia, né? Porque tem um material mais que o xadrez competitivo, né? E esse segue todos os livros nesse sentido, né? Tá, perfeito. E aí, na academia, a gente pensou em estruturar da seguinte forma. Nós sabemos, assim, que a gente tem que trabalhar vários fundamentos, né? Mas a gente pensou em trabalhar 3 básicos, abertura, meio de jogo e finais, né? Então, nesse livro, por exemplo, de abertura, a gente tentou explorar a questão das aberturas iniciais, né? Uhum. 4 cavalos, né? Aberturas que a gente consegue estar passando para as crianças, né? Vou abrir aqui, por exemplo, aqui a gente fala sobre a abertura do xadrez, o que é, fala sobre as aberturas italianas, Rui Lopes explicando que tipo de abertura que são, né? Aí vai apresentar aqui Rui Lopes italiano, 4 cavalos escocesas. Então ele vai estar explicando como é e as variantes específicas, né? E aí todo o processo de ensino da abertura, a gente tem um método, né, que tem um livro à parte que fala como o professor pode trabalhar isso. E aí tem miniaturas também, e a questão do meio jogo é uma questão de bem exercícios táticos, né, também alguns de estratégias que tem no livro, né, onde o professor, né, a gente vai trabalhar aqui isso, a questão do meio jogo, né, Uhum. exemplificar bem essa questão para que a criança entenda. E aí tem cravada, espeto, Tá, os temas, né? Tá. chefe Uhum. descoberto e assim vai. Nós temos vários temas, né, táticos de meio jogo. Depois tem a parte do final, né, que a gente também tem, né, vários tipos de cheque, né, vários exercícios, cheque de peão, de Certo. cavalo, para que a criança realmente tenha,
né, passe por todos esses exercícios importantes do processo. Rei, né, torre, e aí, né, então... Completíssimo mesmo esse conteúdo, né? Puxa vida. Então, tem sempre exercício explicando, né, qual é o objetivo e depois vários diagramas. Um dos motivos que a gente fez mesmo é para que, assim, o professor ele possa ter ferramentas para realmente dar uma boa aula. Então, quando ele tem material organizado, ele pega, não, hoje a gente vai estudar isso aqui, acabou. Ele não precisa estudar na sequência que a gente fala, mas ele pode explorar esse material. E na parte de treinamento, a gente fez um programa de treinamento. O que seria? Aquele livro de abertura, né? Abertura, meio jogo e final, onde ele pode usar aqui. Legal, tá aí, ó. A gente fez um plano de treinamento, que é um plano de treinamento, ou seja, uma abertura, depois você trabalha um fundamento do meio jogo, depois você trabalha uma questão de final. Tá. Por que não só trabalhar abertura, só meio jogo e só final? Porque, né, como você bem sabe, quando a gente joga, quando uma criança, ela joga as três fases. Por mais que ela não joga bem, ela joga aquele final, captura rei, né? Coisa errada. Então, quando a gente ensina todos os caminhos, ela realmente vai aproveitando. Tá. Então, muito legal, puxa vida. Eu nunca tinha visto um material assim tão amplo e com essa perspectiva que vocês fizeram, né? Imagina, 17 livros, que coisa bacana. E esse planilha de xadrez? Aí assim, e tem o xadrez básico, que é o xadrez para crianças, assim, até uns 10 anos, que é um livro que ensina, né, o básico de xadrez, participa de forma geral. Ou seja, uma criança de até 10 anos, ela vai conseguir aprender xadrez com bastante atividades. Atividades educativas também, né, como história, atividades práticas também, né, que ele vai fazendo. E, por último, é uma planilha, né, de xadrez, é um livro, né, que a gente fala planilha, onde a gente traz algumas planilhas de xadrez, mas traz uma contextualização primeiro, né? Tá. Ensina, por exemplo, os termos técnicos, né? Tudo que você precisa, né, para fazer uma anotação, né? Tem a questão da anotação algébrica, a questão da anotação internacional, que é praticamente a criança entender, e depois tem as planilhas, que aí no método, para ele praticar. Que aí no método a gente sempre orienta fazer uma aula de abertura, meio de jogo, finais, e na quarta aula fazer uma parte prática, onde que a criança anote também e ela aprenda a vivenciar e analisar as partidas. Então, vimos aí, né, esse material fabuloso, extraordinário, que facilita demais aí para o professor, para o aluno, e 17 livros para você trabalhar com xadrez na escola e formar, inclusive na escola. Eu sempre trabalhei assim na escola, aquele período que você está com os alunos e um período que você pega ali alguns destaques, quem faz interesse e faz dentro da escola, nós usamos um clube de xadrez, horário separado. Então tem até um material para você trabalhar nesse clube de xadrez aí, para você construir uma academia dentro da escola, um material mais avançado. Professor Cleiton, considerações finais aqui dessa participação no workshop brasileiro de xadrez. Quero agradecer, Gerson, você, e parabenizar pelo esse trabalho de democratização em fala do xadrez. Né, hoje nós temos aí poucas ferramentas, pouca estrutura assim, nesse sentido, para aprender assim, e compartilhar o xadrez hoje. E você faz bem esse trabalho de trazer pessoas, não só da área técnica, da educacional, mas também da parte científica, né, que a gente já viu aqui conversando, e parabenizar, né, por isso, por esse compartilhar com todos nós, né? Eu tenho assistido também várias entrevistas com outras pessoas. Eu acredito que o xadrez tem muito a ganhar com isso do Brasil. Então, parabenizar e agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, e fico sempre à disposição, tá? Para que precisar, a gente está aqui. Joia demais. Ó, curso ali com o Clube de Xadrez, hein? Olhe lá, hein? Vai dar um curso muito bom. Pessoal, continue acompanhando aí o Workshop Brasileiro de Xadrez. Nós temos várias entrevistas mais, são 8
profissionais aí destacados do xadrez nacional, falando da nossa modalidade. Ação, pessoal. Valeu, até mais. Valeu, tchau, tchau.